convite diante de nós. Moisés age assim. Vejam, versículo de número 2, 22 diz assim: a qual, vou ler do 21. E Moisés consentiu em morar com aquele homem, Jetro. E ele deu a Moisés sua filha Zípora. 22. A qual teve um filho, depois vem outro. E ele chamou o seu nome de Gerson, porque disse: peregrino fui em terra estranha. E aí o 23 nós lemos, começa o capítulo 3, quando Moisés apacenta o rebanho. Diz a Bíblia que ele tem o encontro com Deus. Inconscientemente, irmãos, inconscientemente, Moisés não sabe. Há coisas, e eu creio que elas são, hoje você relax, enjoy the show. Vou tomar um pouquinho mais de tempo. Eu preguei pouquíssimo no domingo, por causa da ceia, né? Amém. Inconscientemente, Deus está planejando uma ação. Inconscientemente, que eu digo, na vida de Moisés, não Deus, veja lá. Moisés não tem consciência do que está acontecendo. Inconscientemente, Moisés está numa atividade que é paralela, escutem, àquela que ele vai realizar lá no futuro. Não é interessante isso? Ele poderia se levantar como instrutor de alguma matéria das muitas que ele conhecia. Por que não? Ele poderia se levantar como construtor de cabanas. Por que não? O Velho Testamento apresenta atividades desta natureza. Ele poderia trabalhar na construção de poços. Isaac tinha gente só para cavar poço. Vá botando a imaginação para trabalhar aqui. Ele aceita do sogro de Jetro o encargo de pastorear o rebanho, pastorear ovelhas, porque lá na frente ele vai ter uma atividade similar, liderando Israel no Egito. E é claro que a gente está falando de pessoas e de animais, mas tanto um quanto o outro precisa de orientação, de direção. Tanto as ovelhas, o rebanho. Aqui nesse caso, a Bíblia diz que Moisés estava conduzindo o rebanho para detrás do deserto. Quem sabe há algum poço de água, há um lugar mais fresco, menos ensolarado, para pastar, algum pasto. Como de idêntica forma, lá na frente no Egito, ele vai liderar Israel por 40 anos, vai levar o pessoal onde tem água, vai orar a Deus que mande comida, que mande maná, que mande codorna, que abra a rocha de onde vai sair água. Ele está inconscientemente numa atividade semelhante àquela que ele vai realizar no futuro, quando Deus se apresenta a ele e apresenta a ele o plano de redenção, de libertação do povo hebreu, do povo
de Israel da escravidão egípcia, diz a Bíblia que Moisés começa a questionar, mas ele começa a traçar uma ideia, um paralelo. Lembre-se esta noite do que a Bíblia tenta nos dizer. Em primeiro lugar, Deus, quando está para cumprir na minha vida aquilo que Ele tem prometido, Ele sempre vai me levar para um lugar ou uma atividade parecida, semelhante àquela final que eu vou fazer. Se você tem um sonho, planeja alguma coisa no futuro, lá adiante, se você crê que é isto que Deus tem para você, então vá se aproximando de alguém que realize, se aproxime o máximo daquilo que você pensa, acha ou sabe que é a vontade final de Deus para a tua vida. Porque vejam o que a Bíblia tem a nos dizer aqui. Inconscientemente Deus treinou Moisés por 40 anos numa atividade semelhante àquela que ele iria realizar. Qual? A atividade de pastor. Ele agora é pastor de ovelhas. Lá na frente ele vai ser pastor de homens. Lembre-se esta noite que dentre um dos grandes ou grandes títulos de Deus na Bíblia é conhecido como pastor. Lembre-se do Salmo 23. Jesus no Novo Testamento é chamado de pastor, de o bom pastor. Ainda neste momento, a Bíblia nos deixa ver que você e eu estamos sendo pastoreados. Quem sabe que inconscientemente nós não entendamos o que está acontecendo hoje, mas inconscientemente aquilo que você e eu fazemos nos aproxima a cada dia do cumprimento da promessa final de Deus. Louvado é o nome do Senhor. Olhe para quem está ao teu lado, diga para si, o que você e eu já sabemos: Deus não comete enganos, Ele sabe como trabalhar. Louvado é o nome do Senhor. Depois, irmãos, de um grande tempo de diálogo, onde Moisés cobra, Moisés questiona, Moisés vai cobrar de Deus e Deus vai esclarecer. A Bíblia diz que Moisés cede. Depois que Deus consegue convencer, por exemplo, quando Deus envia Moisés de volta ao Egito, Ele diz assim: eu estou indo no nome de quem? Quem é que me envia? Quem é que está por detrás de mim? Quem é que me segura? Quem é que me garante? Quem é que me apoia? Quem é que assina embaixo? É sob a chancela de quem? No nome de quem? Aí Deus diz assim: no meu nome. Amém. Vai e diz a Israel. Moisés quer saber. Vai e diz a Israel que eu sou, te enviou. E sabe de uma coisa, Moisés? Esse é o meu nome eternamente. O meu nome não muda. Eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Louvado seja Deus. Eu vou voltar a mexer nisso. E tem um questionamento, Kátia, pesado. Mas se ele cede, e por que é que Moisés cede? Ele cede por uma simples razão. Ele teria tudo, irmãos, para ficar onde está. Ele tem atividade, ele tem esposa, ele tem 2 filhos, ele tem espaço para crescer, mas ele vai aceitar o desafio. Ele conhece para onde ele vai, ele sabe o que existe lá, ele sabe o que o espera, não mudou